Hoje eu vou falar um pouco sobre direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, ele não é mais além do que inerente do princípio aos direitos à dignidade humana. Os direitos fundamentais, mas os direitos humanos, ele está mais ou menos associado, não se separa, que está ligado quase à mesma coisa. Aí eu vou falar um pouco sobre os direitos humanos. Os direitos humanos, ele tem direitos a convicções, à liberdade, à força, a expressões e mais ou menos os acordos e os tratados. Ou seja, tem pessoas que às vezes vai preso e aí está em uma cela, sofre abuso, apanha, tem diferença com carcereiro, não sei se é mais ou menos assim que se pronuncia a profissão de quem abre a cela, de quem fecha a cela, quem leva a comida, quem fornece o almoço. Existem uns tratados diferenciados, ou seja, não fui com sua cara, não gostei de você. Então, se eu não gostei de você, eu não vou lhe tratar bem. Vou lhe tratar do jeito conforme o meu anjo de guarda não foi com sua cara. E aí, dentro desses direitos fundamentais, que é o direito à liberdade, está o direito aos bens, uma suposição. Garantias. Na garantias, a pessoa tem direito a fazer o pedido do habeas corpus. Quem não conhece os seus direitos, quem não tem noção dos seus direitos, dos seus bens, morre afogado. Nada, morre afogado. Por quê? Às vezes é preciso você ter um advogado para você entender um pouco dos seus direitos ou buscar conhecimentos para você entender sobre os seus direitos. Aí, mais ou menos, eu coloquei aqui direitos. Os direitos, ele é protegido. Você tem direitos aos bens, que são os benefícios, coisas positivas, e sendo que o direito, ele é fundamental, positivo e está dentro da Constituição. Entendeu? E tipo, se você procura os seus bens, você vai ter totalmente credibilidade de não fornecer e ficar voando em relação aos seus direitos. Então, coloquei aqui também que está dentro da Constituição, que é os direitos fundamentais, que é o direito do trabalhista, previdência social, educação pública, saúde pública e moradia. Ou seja, tem gente que mora tão mal. A saúde pública hoje em dia está péssima. Péssima. Então, eu considero como um direitos humanos. Porque hoje em dia você vai em uma UPA, muitas das vezes você vai em uma UPA, tem gente que vai mal. E aí, às vezes, morre na fila sem atendimento. Vou dar um exemplo sobre minha concunhada, a viúva do meu cunhado. A esposa do meu cunhado, ela foi em uma UPA, próximo do bairro que ela mora. E chegou lá, ela estava tendo falta de ar, porque ela tinha asma. E o médico estava dentro do consultório, mexendo no celular, conversando no WhatsApp, ou seja, conversando no WhatsApp. E ela clamando, pedindo pelo atendimento. Doutor, por favor, me ajude, eu não estou bem. Me ajude, doutor. E chamava o nome do médico. E aí teve uma hora que meu cunhado pegou o celular e começou a gravar. Ó, gente, aqui, ó, minha esposa tá aqui pedindo atendimento e o médico tá dentro do consultório conversando no WhatsApp. E o médico não levantou momento algum da cadeira. Continuou sentado. E ela clamando por atendimento. E meu cunhado completamente ficou muito nervoso e começou a chamar a atenção de todo mundo. Aí teve uma enfermeira que foi chamar os policiais para poder conter
o meu cunhado, porque meu cunhado estava estressado. E o que foi que aconteceu? A esposa do meu cunhado foi a óbito, porque eles não prestaram socorro. O que é que eles deram o laudo? O laudo foi que não teve problema nenhum, que foi problema de asma. Mas por que aconteceu esse óbito? Porque eles não vieram dar o socorro no momento que ela estava clamando que não estava bem. Entendeu? Então ela foi a óbito. Então, hoje em dia, a saúde está péssima. Péssima, péssima, péssima. Que poderia melhorar. Então, uma coisa que não tem direitos humanos e nem direitos fundamentais. Eu vou falar logo assim. Porque a saúde hoje em dia está péssima. O direito do trabalhista. Muitas das vezes, um trabalhador, ele trabalha, ele passa além da sua profissão. Ele é contratado, vamos supor, um exemplo, como serviços gerais. E ele ser contratado como serviços gerais, na carteira dele, ele faz várias funções. Ele trabalha como serviços gerais, ele dá apoio aos colegas de trabalho, como eu mesmo. Um exemplo, eu vou dar sobre mim. Trabalhei em uma empresa terceirizada que prestava serviço para um hospital de referência aqui onde eu moro, próximo. E nessa empresa terceirizada, eu fazia várias funções. Mas eu sempre questionava que não tá dando, porque eu tô fazendo serviços que não é meu. E aí eu tinha que limpar a enfermaria que eu trabalhava, que era 16 enfermaria, mais 5 banheiros que era de enfermeiro, de médico, que era confortos. E aí a supervisora sempre ia me levando ali na tapiação. E aí, quando eu comecei a questionar, que eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, eles acharam que eu estava questionando demais. Comecei a fazer a faculdade de Direito. Sentou um encarregado comigo e disse que não me via mais no quadro porque eu já sabia coisas demais. Então, em relação à função trabalhista, tem empresa que é horrível de se trabalhar, porque ele te contrata como uma coisa e aí já te leva para outra. Certo que se ele te contratou como serviços gerais, você tem que estar ali disponível, mas não para você ser feita de boneca, feita de bola. Você não foi contratada para ser feita de bola. Então, precisa melhorar um pouco sobre o direito trabalhista. Deveria aplicar mais uma lei sobre o direito trabalhista para poder as empresas terceirizadas não virem fazer os funcionários de bola e de boneco. Previdência social, educação pública nem se fala, porque assim, em relação a algumas coisas está péssimo. Como um exemplo, o presidente dando aí vários benefícios ao pobre. Bolsa Família de R$650, que não dá nem para melar. Primeiro, R$650, eu vejo gente passar necessidade. Não vou chegar a abordar. Conheço pessoas que não têm carne para comer, não tem uma alimentação boa para se alimentar. Sempre tá cheio de dívida. Não pode trabalhar, porque às vezes tem filhos pequenos de 7, 5 anos, 3 anos, 2 anos e assim sucessivamente. Então, precisaria melhorar um pouco sobre esses direitos humanos, porque a saúde pública, tudo tá horrível. Então, abordei aqui também um pouco sobre o hábito internacional que aplica nos direitos humanos, né? E se for no hábito nacional, aplica os direitos fundamentais e eles também são um ponto doutrinário, né? Que se aplica a doutrina também. Então, os direitos humanos, ele poderia melhorar um pouco mais, porque já se encontra que um
uma pessoa humana, ela tem totalmente benefícios, tem totalmente direitos à dignidade, mas deveria melhorar um pouco. Então, esse foi uma forma de eu abordar o assunto sobre direitos fundamentais e sobre direitos humanos, que o tratados, as convicções, algumas coisas têm os benefícios, mas também tem os malefícios, como eu abordei aqui, como a saúde pública, a educação totalmente zero. Nos Estados Unidos mesmo, quem vive lá, as mães que têm seus filhos, têm mais ou menos os benefícios melhores do que o brasileiro. Então lá os seres humanos têm mais dignidade, têm mais benefícios, como os brasileiros têm poucos benefícios. São dignos, têm a dignidade, mas são poucas. Então, foi a forma de eu abordar um pouco sobre esse assunto hoje aqui. E eu tô olhando pra ver se a claridade tá boa. Então, esse foi um pouco do meu conhecimento que eu aprendi. Espero que eu tenha colocado um pouco do meu conhecimento além.